Ah, estudante, vamos agora à segunda parte da aula 1. Ok? Bom, segunda parte da aula 1, vamos falar sobre átomo, elementos, compostos, misturas e fórmulas químicas. Tá? Para que vamos falar sobre isso? Porque precisamos entender como que é a constituição da matéria, para entender melhor como que ela funciona, como que ela age, se comporta. Tá? Em primeiro lugar, vamos para o conceito de átomo. De onde que veio esse conceito de átomo? Que é um átomo? Na antiguidade, né, os filósofos da época é que faziam a ciência, né? Não existia a ciência como a gente conhece hoje. Eles conjeturavam como que as coisas poderiam ser, né? Então era mais filosofia do que ciência propriamente dita. Eles tentavam imaginar também, da mesma forma que nós químicos hoje, né? Os químicos hoje tentam entender como a matéria se comporta, eles também tentavam, só que com muito menos recursos do que hoje, né? E tentando entender a matéria de modo que eles tipo, imaginaram, não, seria bom entender qual seria a menor porção da matéria, a unidade da matéria, né? Qual é a partícula que ela forma a matéria. Na época, tinha a ideia da partícula, né? Hoje em dia, a gente vai ver no módulo 2 que não é bem uma partícula, mas é uma unidade da matéria, uma porção, né? E aí, na época, que, o que eles imaginaram foi o seguinte: se dividir a matéria o máximo possível, vai chegar a um ponto que não é mais possível dividir. E aí eu consigo encontrar a unidade da matéria. É o átomo. O átomo vem de A, né, do grego. A, negação, tomo partes. Então não tem mais partes, não tem mais divisão, não tem como. A partir daí, eu dividi a matéria porque eu já cheguei na unidade. Certo? O átomo, hoje em dia, ele expressa as substâncias, mas não é a menor porção da matéria. Ele é a unidade das substâncias. Ele é a unidade principal formadora da matéria. Tá? E aí, existem diversos tipos de átomos e eles são classificados em elementos químicos. Tá? Cada tipo de átomo diferente a gente chama de um elemento químico. Tá? Cada átomo dos mesmos tipos comporta da mesma forma. Tá? Ou seja, cada átomo de um mesmo elemento químico se comporta da mesma forma. E aí, os químicos elaboraram uma tabela, chamada tabela periódica, que reúne todos os elementos conhecidos, tá? Atualmente. Hoje em dia, se conhecem 118 elementos químicos, tá? São 118 elementos químicos conhecidos, tá? Então, um dito elemento químico são todos os átomos do mesmo tipo. O conjunto de átomos do mesmo tipo é um elemento químico. Ok? Então, por exemplo, carbono, todos os átomos de carbono são átomos iguais e se comportam da mesma forma como o elemento químico carbono, como o conjunto de elementos de átomos, conjunto do elemento químico carbono, conjunto de átomos de carbono. Tá? Mesma coisa os átomos de oxigênio. Todos os átomos de elemento de oxigênio se comportam como átomos de oxigênio. Ok? Os átomos, então, eles formam substâncias puras. Uma substância pura, ela pode ser formada de um ou mais átomos ligados entre si. Deixa bem claro. Ligados, os átomos têm que estar ligados, tá? Então, por exemplo, o grafite ele é formado de átomos de carbono, tá? Átomos de carbono formam o grafite.
que é um tipo de forma de carbono que existe, do diamante. Não, grafito, então, é carbono. Designamos o elemento químico, como visto aqui acima, por uma letra para facilitar, né? Então, uma letra, sempre uma letra maiúscula, ou uma letra maiúscula seguida de uma minúscula. É para facilitar a escrita, para identificar que todo átomo de carbono, né? Quem tem a letra C, todo átomo de oxigênio, a letra O, e aí, conforme o elemento, a gente vê lá na tabela qual que é o símbolo químico correspondente, ok? O grafite, então, é carbono, então, a forma, o símbolo dele é C, né? A forma, nesse caso, também posso chamar de fórmula química, tá? O gás oxigênio, ele só existe se tiverem dois átomos de oxigênio ligados entre si, tá? Não existe gás oxigênio com um átomo de oxigênio ligado, assim, isolado, certo? Então, o elemento químico oxigênio, ele só existe como substância pura se tiverem átomos ligados entre si, formando o que a gente chama de moléculas. Então, a molécula de um gás oxigênio é formada por dois átomos de oxigênio, certo? Para formar a substância pura gás oxigênio. E tem o gás ozônio, que é formado por três átomos de oxigênio. Isso é holotropia. A gente tem mais de uma substância formada pelo mesmo elemento químico, tá? Então, foi o caso do carbono também. Como que a gente identifica quantos átomos são? Por esse índice, tá? A parte inferior à direita da letra, tá? Então, o que corresponde ao símbolo. Então, o 2 ali subscrito, à direita do oxigênio maiúsculo, indica que são dois átomos do elemento de símbolo O, do oxigênio, ligados entre si para formar a substância gás oxigênio. Tá? Então, a substância pura, oxigênio, não existe um átomo isolado. Vai existir como o gás oxigênio por moléculas formadas por dois átomos de oxigênio ligados entre si. Tem que estar ligados para formar a molécula. Tá? Se a gente tiver, por exemplo, gás carbônico, o gás carbônico é formado por um átomo de carbono, quando não tem um número aqui embaixo, é um, tá? Um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio ligados entre si. Tá? Se não estiver ligado entre si, diferente. Se eu tiver carbono mais gás oxigênio, é uma mistura. Mistura. C mais O2 é uma mistura. É diferente de CO2, que é uma substância pura chamada gás oxigênio, gás carbônico. CO2 é a fórmula química do gás carbônico. CO2 significa um átomo de carbono ligado a outros dois átomos de oxigênio. Isso que significa a fórmula química do gás carbônico, tá? Ok? Então, C mais O2 não dá CO2, a não ser que haja uma transformação química. C mais O2 é uma mistura. CO2 é uma substância pura. Ok? E as fórmulas químicas descrevem todas as substâncias. Cada fórmula vai descrever uma substância diferente. Existem, na verdade, algumas fórmulas que podem descrever mais de uma substância, mas não é o objeto do nosso curso aqui. Mas, para cada fórmula, existe uma substância. Tá? Não existe duas fórmulas para uma mesma substância. Uma substância existe somente uma fórmula química. Tá? Então, por exemplo, a glicose, ela tem a fórmula química C6H2O6. Significa que na molécula de glicose temos 6 átomos de carbono ligados a 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Tá? Se não for essa fórmula, se não estiver ligado 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio, não forma a glicose, é outra substância. Tem que ter esses 24 átomos ligados entre si para formar a glicose. Ok? Outro exemplo é a hemoglobina. Tem 295 átomos de carbono, 4.664 átomos de hidrogênio, 732 átomos de oxigênio,
8 átomos de enxofre, esse aqui é o símbolo de enxofre, e 4 átomos de ferro, ligados entre si, tá? Que é o símbolo do ferro, tá? Todos esses átomos ligados entre si formam uma molécula de hemoglobina. Tem que ser nessa quantidade de átomos, tanto de carbono, como hidrogênio, oxigênio, enxofre e ferro. Ok? Senão não é hemoglobina. Ok? E uma mistura é o quê? Uma mistura é um conjunto de uma ou mais substâncias, como eu falei antes, carbono mais gás oxigênio, né? Eu tenho duas substâncias puras misturadas, tá? Por exemplo, o ar, que é formado principalmente de gás nitrogênio e gás oxigênio. Tem outros gases também, mas principalmente gás nitrogênio e oxigênio. Vejam que o gás nitrogênio ele é formado por moléculas de gás nitrogênio, e cada molécula ela possui 2 átomos de nitrogênio, porque o 2 está subscrito à direita do símbolo do nitrogênio N. Ok? Bom, falando então de misturas, vamos estudar um pouquinho essas misturas, tá? As misturas também são chamadas de dispersões, tá? Na mistura existe o dispersante, que é a substância que está em maior quantidade, e o disperso, ou os dispersos, que estão em menor quantidade. Existem 3 tipos principais de misturas: suspensão, o coloide e a solução. As 2 primeiras são misturas heterogêneas, e a última é uma mistura homogênea. O que significa isso? A classificação de mistura homogênea ou heterogênea se dá em conformidade à constituição da mistura. Quando a constituição é uniforme, a gente diz que tem uma única fase ali. O aspecto visual é um só, a impressão de ser uma substância pura, mas é uma mistura. Caso tenhamos mais de um aspecto visual na mistura, ou seja, mais de uma forma de constituição da matéria ali, a gente tem uma mistura heterogênea. Ok? Então, vamos estudar cada uma delas. A suspensão, por exemplo, qual que é o exemplo de suspensão? É que eu já dei aí, né, da figura aí. A figura é uma suspensão, né? O exemplo que eu já dei aí, o óleo sobre a água. E aí temos a areia também. O que é uma suspensão? Porque vemos 3 fases, né? Existe uma constituição aqui na areia. Posso até pensar que tem areia e água, mas é uma constituição só, areia e água. Aqui a água e aqui o óleo, tá? Então temos 3 constituições diferentes: areia, água e óleo. A constituição da matéria da areia é uma fase, a constituição da matéria água é outra, a constituição do óleo é outra. E por que estudar isso em biologia? Porque aqui estamos simulando a água que encontra-se na natureza e que sofreu poluição pelo óleo. Como eu já comentei antes, né, na primeira parte da aula. E o óleo, ele pode atrapalhar ali, e ele realmente atrapalha a troca gasosa, e aí pode matar todos os seres aquáticos. A areia também pode ter nutrientes, como pode ter poluentes, que também interferem na vida desses seres. Então, é importante estudar como é esse dinamismo da suspensão para a gente identificar como que os seres aquáticos vão se comportar, que impactos que eles recebem ali, certo? Outros exemplos de suspensão, o colega deu exemplo aí, a amoxicilina, os remédios, né, os medicamentos que precisam de agitação para assim tomar. Ok? Próxima mistura, colóides, né? Colóide, aqui, como leite, o sangue.
aparentemente tem uma fase sólida. E não consegue identificar tão fácil aí que a constituição da matéria, ela não é uniforme, mas ela não é uniforme, tá? Tanto não é uniforme que, como que se faz um exame de sangue? Centrifuga-se o sangue, né? A centrifugação é o que ocorre na máquina de lavar roupa, né? Quando ela começa a girar. Então, todo o material mais denso, ele tende a afundar na água. A gente já viu a parte da densidade. Então, dessa forma, hemácias, glóbulos brancos, é todo possível separar do sangue para fazer a contagem e fazer o exame de sangue. Se não fosse um colóide, seria muito mais difícil já fazer o exame de sangue do que fazendo somente por centrifugação, ok? E, por último, a solução. Solução tem um aspecto uniforme, o exemplo da salmoura, né, que é água e sal. A gente não percebe o sal está dissolvido lá, mas a água tem, né, como a água do mar, ela tem um gosto salino. Até a água aqui, mesmo do Nordeste, né, a água que vem do solo, ela é bem salina, dá para sentir o gosto do sal, porque o sal está lá dissolvido, tem uma fase só, parece uma substância pura. Detalhe, uma substância pura pode apresentar mais de uma fase, como é água e gelo, né? Porque a constituição da matéria é diferente. A água líquida da água sólida tem um arranjo diferente, né? A água sólida tem um arranjo, a água líquida tem outro arranjo, então são fases diferentes, tá? Falando um pouco de substância pura. E se a gente pensar em uma mistura, ela pode ser homogênea, por exemplo, o latão é uma mistura de cobre e zinco. Tá? Mas se eu tiver vários pedaços de latão, tem uma fase só, porque todos esses pedaços têm a constituição igual. Então, é homogêneo, mesmo que sejam vários pedaços. Ok? Tá bom? Então, essa é a segunda parte da aula aqui. Obrigado e até a próxima parte da aula.